apresentar este casal, nosso irmão Vivaldo, a irmã Sara, que estão se unindo ao outro e recebendo a bênção do santo matrimônio. Queremos pedir que o Senhor auxilie nessa nova etapa da vida deles, que o Senhor venha ser um guia fiel nesse casamento, um instrutor, um orientador, e a bênção do Senhor seja permanente sobre a vida deles, que eles possam viver intensamente um para com o outro,
e desfrutar dentro dessa união das mais ricas bênçãos da parte do Senhor. Nós ministramos nesta manhã a bênção do santo matrimônio sobre a vida deste casal, no nome de Cristo Jesus. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus. Amém? E sejam felizes, né? Agora vocês já estão casados, não tem como voltar mais atrás. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she
usar só um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim, abala o meu peito, me deixa até sem jeito. Ah, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só.
Meus queridos, vamos orar a Deus, aproveitando que todos vocês estão de pé. Pai, queremos te agradecer por esse privilégio de ter diante do teu altar nosso irmão Vivaldo, nossa irmã Sara. Teus filhos se apresentam diante do Senhor, perante mim, teu ministro, também, Senhor, dos padrinhos, das testemunhas, dos amigos, dos irmãos, para unir as suas vidas em matrimônio. E eu quero pedir que todas as coisas cooperem para a felicidade deste casal, Pai. Venha abençoá-los, que a boa mão do Senhor esteja estendida, de tal forma que os teus filhos sejam alvo das tuas bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aproveitando que os senhores ainda estão de pé, vamos fazer a leitura de um texto sagrado, e é com este texto sagrado que eu quero deixar um conselho bíblico à irmã Sara, irmão Vivaldo. Gênesis capítulo 2, versículo 20, versículo 18 diz: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que lhe corresponda. Versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe-a ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós queremos iniciar essa cerimônia religiosa, tendo em vista que os nossos irmãos já casaram perante a autoridade civil na manhã desse dia, e deixar aqui um conselho bíblico ao irmão Vivaldo e à irmã Sara. Eu sei que depois desse processo de namoro, de noivado, vocês estão aqui diante dos amigos, diante dos irmãos, no seu caso, também diante dos seus filhos, para unir-se à irmã Sara. E eu sei que, como conhecedores da palavra de Deus que vocês são, não preciso me alongar muito no conselho, mas eu quero deixar aqui algumas instruções bíblicas para que vocês possam colocar em prática. E eu com certeza haverei de presenciar os amigos, a família, os irmãos, a igreja a qual vocês fazem parte, a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Eu acabei de ler um texto que mostra que não é saudável para o homem estar só, né? E Deus, na sua sabedoria, trouxe a mulher ao homem. No seu caso, irmão Vivaldo, um homem experiente, que já teve o privilégio de ter uma esposa, que viveu uma vida que a gente acompanhou e sabe o quanto você foi fiel à sua companheira, à sua esposa. Aqui os seus filhos são testemunho disso. Deus a tomou, levou para si, e biblicamente é correto, especialmente levando em consideração a sua idade, né, o seu ministério, aquilo que Deus também te confiou, você unir-se em matrimônio novamente. A Sara também, que eu conheço já há alguns anos, tenho ela como uma filha, né? Uma pessoa que a gente aprendeu a amar como o pai ama uma filha. E eu tenho certeza que tanto você quanto ela tem todas as características de pessoas que podem ser felizes, naturalmente mantendo aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia orienta. Então, eu quero me dirigir inicialmente a você, Sara. Depois vou também deixar aqui um rápido conselho ao nosso irmão. Você está casando com o Vivaldo, e
Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, nós encontramos a seguinte expressão: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então percebe que essa instrução aqui não é uma exigência masculina, não foi o homem naturalmente que pela sua própria vontade estabeleceu. Não, isso aqui é um princípio estabelecido por Deus, que foi nos dado através de Paulo. Submissão da mulher ao marido. É bem verdade que essa submissão precisa ser bem compreendida. Submissão aqui nada tem a ver com inferioridade, né? Nós somos até diante da lei iguais, perante a lei somos iguais, marido, mulher, homem, mulher, né? Mas dentro do casamento, aprove Deus dar esse rumo, esse norte para o matrimônio. Então, foi o Vivaldo que você escolheu para ser seu marido, e então procure ser submisso a ele. Procure dar o seu melhor em função do bom relacionamento, né? E da mesma forma como você lutou e luta para ser fiel a Jesus, e eu conheço bem o seu caráter, a sua postura enquanto serva de Deus, eu gostaria que você fizesse o mesmo, porque o texto diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sempre que a gente fala sobre isso aqui, as mulheres às vezes perguntam: pastor, mas até que ponto eu sou submissa ao meu marido? Eu devo submissão ao meu marido? E eu encho a boca para dizer: até o momento que ele seja o Cristo da sua vida. Porque se aqui está traçado um paralelo entre Cristo e igreja, marido e mulher, e o marido e a mulher é usado como para comparar a relação Cristo e igreja, e aqui diz que Cristo é a cabeça da igreja, e Cristo, ele é tão bom para a igreja que ele não ousou, né? Não titubeou em morrer por ela. Então é nesse afã que a mulher deve submissão. Se o marido é bom para a mulher, como o Cristo é bom para a igreja, não há dificuldade de ser submissa, de se submeter. É o que a gente vê nos matrimônios. Mas, Vivaldo, eu também quero dirigir a você. Você é conhecedor deste texto e praticou isso muitos anos com a sua companheira, e agora deve fazer o mesmo com relação à irmã Sara, né? Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí o versículo 28 chega para completar dizendo assim: assim devem os maridos amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então o casamento tem essa capacidade, esse potencial de unir duas pessoas, né? Então, se ela lhe deve submissão, você deve a ela amor. Procure amá-la com toda a força da sua alma, dê o seu melhor, né? E consiga com isso cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Sempre que eu vejo uma pessoa constituindo novamente o casamento, eu sei que sempre é um desafio, né? Porque você tem filhos, uma família constituída. Então, nesse aspecto, tanto você enquanto pai, a Sara enquanto esposa, né, terá que também ter essa sabedoria, os filhos de igual forma, ajudar para que o pai possa ser feliz. Quero parabenizar você pela sua atitude, pelo seu período que ficou, né, que guardou seu luto, que procurou fazer a coisa da forma certa. Deus te abençoe. Como homem de Deus que eu sei que você é, eu vejo tudo aquilo que um homem precisa para dar, não só a Sara, mas a sua família, continuar dando, na verdade, aquilo que Deus espera de nós homens, enquanto maridos e enquanto pais. Deus te dê isso. Deus te dê sabedoria, graça, paciência, tanto a você quanto a Sara, porque o casamento é constituído de momentos bons, mas também momentos difíceis. A gente sabe que não é só flores,
Tem momentos difíceis, há dias que a adversidade bate na porta da gente e a gente precisa ter Jesus no centro. Eu sempre digo que Jesus não pode ser hóspede na vossa casa ou na nossa casa, porque o hóspede vem e vai embora. Jesus não pode ir, Jesus tem que ficar. Jesus é parte integrante da família. Então que Deus possa, através de Jesus Cristo, ter espaço no vosso relacionamento, na vossa família, para que o nome do Senhor Jesus seja construído. Sei, Sara, que a sua alegria é a alegria de muita gente. É a alegria da sua mãe, é a alegria dos seus muitos pastores que te pastoreou, né? É uma família que todo pastor que pastoreia tem um privilégio de ter carinho pela forma que vocês sempre tratou os vossos líderes. Tanto que tem aqui vários pastores que pastoreou vocês. E eu sei que tudo isso é por causa também do vosso amor para com os mesmos. Então, fica aqui esse conselho, que vocês possam viver um para o outro, lembrando que você, Sara, está casando com o Vivaldo, mas ele também tem seus filhos que precisam ser amados. De igual forma, os filhos amar. Isso tudo é perfeitamente possível, porque eu sempre digo que o amor é o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Eu decido amar. Olha o que eu acabei de dizer. O amor é o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Eu escolho amar, eu escolho não amar. Que Jesus dê a graça de, com o vosso livre-arbítrio, vocês de fato permanecer no amor. Amém? Deixo aqui essa palavra a vocês. Dando continuidade a essa cerimônia, nós vamos ouvir o nosso coral. O coral da nossa igreja sede vai estar louvando a Deus e com isso também abrilhantando essa cerimônia de casamento. Ouçamos os nossos irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe o nosso coral. Queridos, eu quero me dirigir inicialmente ao nosso irmão Vivaldo, fazendo a você a seguinte pergunta:
O irmão está disposto a prometer diante de Deus, da família, das testemunhas, que tomas a irmã Sara por tua legítima esposa, para viver com ela, segundo o que foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio, prometes amá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente a ela, enquanto ambos viverem? Sim. A mesma pergunta eu quero fazer a Sara. Mas Sara, você está disposta a prometer diante de Deus, da família, das testemunhas, que tomas o irmão Vivaldo por teu legítimo esposo, para viver com ele segundo o que foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio, prometes amá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente a ele, enquanto ambos viverem? Sim. Agora pergunto a vocês dois: vocês estão dispostos a ordenar o vosso lar segundo a vontade de Deus, expressa nos ensinos da Bíblia Sagrada? Sim. Sim. Diante da afirmação dos noivos, cabe então procedermos o ato das alianças. E para tanto, nós presenciaremos a entrada das alianças. Queridos irmãos, nós temos aqui em nossas mãos um belíssimo par de alianças, confeccionado em ouro. E ouro simboliza duas coisas no casamento. Primeiro, simboliza, na verdade, simboliza na Bíblia, está ligado ao casamento. Primeiro, simboliza pureza, por ser um metal precioso, que quanto mais exposto ao fogo, mais puro ele fica. Mas ele também representa a glória de Deus. Duas coisas que não pode faltar no relacionamento: pureza e a presença de Deus, a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir a um dos pastores da irmã Sara, pastor Daniel Nolácio. Vem cá, pastor. Pastor Nolácio é o atual pastor da nossa igreja do bairro Santa Helena, igreja onde a nossa irmã congrega. Ele vai estar orando para essas alianças. Vou pedir ao nosso pastor que o faça. Aleluias. Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar orando. Para mim é um prazer estar aqui diante do nosso irmão Vivaldo, da irmã Sara. Conheço a Sara desde criança. O irmão Vivaldo não faz muito tempo, mas já aprendemos a amar esse casal. Vamos orar, irmãos? Deus lindo, Deus santo, Deus tremendo, Deus de poder, que em minhas mãos, ó Pai, se encontra esse par de aliança, ó Deus. Sim, consagramos a Ti neste momento, ó Pai. Realmente seja símbolo do amor, Senhor, dos Teus filhos. Sim. Nosso irmão Vivaldo, Senhor, nossa irmã Sara, o símbolo, Senhor, dessa união, ó Pai. Meu Deus, que a Tua presença seja real, ó Pai, na vida desse casal, abençoando de uma maneira especial, ó Pai. Nós cremos em Ti, Deus de Israel. Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, pastor Daniel. Vire um para o outro, olhando dentro dos olhos da irmã Sara. Diga a ela: Sara, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. O mesmo, irmã Sara, olhando, diga ao Vivaldo: olha para ele. Vivaldo, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade.
fazer a oração. Pastor Ezequias Menezes. Oremos. Amado Deus, querido Pai, Deus de amor e bondade, infinita misericórdia. Sim, meu Pai. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Está sendo, Senhor, neste momento encerrada, Senhor, esta cerimônia, Senhor. Pai querido, nós sabemos, ó Pai, que está iniciando um novo lar, Senhor. Sim, meu Deus. Quero pedir a Tua bênção, a Tua proteção, ó Deus, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, dando livramento, ó Deus, que eles possam ser fiéis um ao outro, Senhor, até a sua vinda ou até a separação, Senhor, da morte um do outro, Senhor. Mas nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, a Tua unção sobre a vida, Senhor, deste casal, que inicia-se este novo lar na Tua presença. Como disse o nosso pastor, que o Senhor seja o centro, Senhor, deste casamento, Pai. Oramos no Teu nome, ministramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ezequias. Podeis assentar, meus irmãos, ainda caminhando já para o encerramento desta cerimônia. Nós ainda ouviremos uma canção que será entoada pela nossa irmã Lauane. Vamos ouvi-la. Deus
um versículo em Marcos capítulo 10, verso 9, que diz o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. Eu creio que Deus acaba de unir vocês dois, então que o homem não venha separar. E é baseado nesse texto, dito pelo próprio Cristo, que eu quero vos declarar casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, Vivaldo, que Deus te dê graça para ser o marido ideal e continuar sendo o pai que sempre foi. Deus te abençoe, minha filha, que você seja agraciada por Deus para ser a esposa ideal. Vão em paz e que Deus vos abençoe. Há um pedido. Pode aplaudir. Os noivos vão receber os cumprimentos dos padrinhos aqui mesmo. Então nós queremos pedir um pouquinho de paciência dos irmãos, se for possível, que não saiam antes, né? Que os nossos irmãos saiam, né? Que deixem o tempo. Então os noivos receberão os cumprimentos aqui mesmo na frente do altar, tá bom? Vão em paz. Deus abençoe vocês.
Obrigado.